Esse domingo é domingo de eleição na Bolívia. Eleição, inclusive, super importante, porque depois de 20 anos no poder, muito possivelmente o MAS, o partido de esquerda, que tem figuras como Evo Morales, ou tinha, né, e Luiz Arce, deve perder o poder para uma oposição que promete a privatização, a abertura de mercado e uma economia mais liberal, coisa que não acontece na Bolívia há muito tempo. Lembrando que a Bolívia é um país super importante, principalmente pelas suas reservas naturais. O que está acontecendo no país, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre as exigências do Putin, que foram divulgadas pelo New York Times, pela Reuters, e foram aparentemente aceitas pelo governo Trump, mas que preocupam muito o Zelensky. Inclusive, reunião agora na segunda-feira deve contar não só com o presidente ucraniano, mas com outras lideranças europeias, como Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, dentre outros, talvez para que não se repita exatamente o que aconteceu na última vez que o Zelensky visitou os Estados Unidos. Como será que vai ser essa proposta de paz, hein, galera? Será que o Trump, ele, de fato, cedeu para o Putin? A gente tem, inclusive, falas importantes colocando que a Ucrânia deveria aceitar ceder algumas posições, já que a Rússia é uma grande potência e a Ucrânia não. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a Índia, em que os Estados Unidos se recusam a mandar uma comitiva econômica em direção ao território, mostrando ou evidenciando como a disputa comercial com os países dos BRICS deve se agravar em um futuro próximo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e tá oferecendo para você a possibilidade de comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto. Cara, a Nomad, mais de 3 milhões de usuários, eu sou extremamente satisfeito, são as melhores e menores taxas do mercado, assim, não tem taxa de manutenção, taxa de custódia, taxa de abertura, taxa de nada, tá? É super simples, aceita em mais de 180 países, e nesse momento em que você está percebendo uma queda do dólar, geralmente eu aproveito para diversificar minhas posições, não é recomendação de investimentos, claro, né? Mas acho que é um momento interessante para você diversificar, comprar outros ativos, tudo tal. Além disso, galera, você tem acesso à possibilidade de ter o melhor cartão de crédito, segundo o meu julgamento, que é o que eu utilizo, que é o Nomad Explorer, que te dá a possibilidade de cashback em dólar, a partir da utilização aqui no Brasil mesmo, tá? Além da possibilidade, por exemplo, de você ir ganhando pontos que não expiram e outros benefícios que o cartão Nomad e Visa te oferecem. Então, se você quiser ganhar cupom Ricardo15, QR Code aqui na tela para vocês, e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Galera, para quem pôde perceber, né, esse aqui é o início do novo cenário, eu ainda tô improvisando algumas coisas, tá chegando aí o microfone e tal, mas esse é o nosso novo cantinho. Depois eu posso fazer aqui um tour para vocês, porque tem a parte em que a gente vai trazer alguns convidados. Montei todo um estúdio aqui bem completo para vocês, prometo que eu faço um tour aí no futuro próximo, tá bom? Cara, deixa nos comentários aí se vocês gostaram, dê recomendações, inclusive de enfeites para eu colocar aqui no fundo, e quem sabe também até um presentinho, né, galera, tá? Manda aí, ó, que eu vou colocar aqui, vou gostar bastante aí. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, que o assunto é bem importante hoje. Hoje, galera, esse domingo, a gente tem o início de talvez uma das eleições mais importantes do ano, principalmente para a América Latina. Eu estou falando da Bolívia. A Bolívia é um país que conta com um pouco mais de 11 milhões de pessoas, sendo que desses 11 milhões, a Bolívia o voto é obrigatório, a gente fala de mais ou menos aí 8 milhões de votantes. A Bolívia é um país super estratégico, porque estamos falando de principal, ou de um dos principais países indígenas aqui da América Latina. É um país que tem enormes reservas de gás natural, de estanho e principalmente do que é considerado como o ouro branco, né? Ou seja, o lítio. Importante para processamento de pilhas, baterias, tudo tal. A Bolívia é um país que é muito visado pelo capital internacional, também por conta das suas reservas internacionais, claro. Até pelo Brasil, né? O Brasil, por exemplo, tem grande interesse na Bolívia, até pela importação do gás. A gente tem até um gasoduto, sai lá de Santa Cruz de la Sierra e traz gás aqui pra gente, que é o Gasbol. Ou seja, a Bolívia é um país bastante estratégico. A Bolívia, assim como vários outros países dos anos 2000, passou pelo que a gente chama de onda vermelha ou onda rosa, né? Nos anos 90, seguindo as deliberações do Consenso de Washington, quase todos os países passaram pelos processos de privatização, abertura econômica, corte de gastos, aumento dos impostos, que se de fato trouxe, eu diria, um controle da inflação e uma modernização da economia pela abertura de capital, né, pela abertura para o mercado externo, trouxe também alguns prejuízos sociais, principalmente para a população mais pobre.
Como a resposta a isso, governos que se diziam contra o neoliberalismo, governos mais de esquerda, ascenderam ao poder. Seja alguns governos mais sociais-democratas, alguns governos mais bolivarianos, caso do Hugo Chávez, do Rafael Correa, do Daniel Ortega, por exemplo, na Nicarágua, né, e por aí vai. Vocês entendem que, excetuando aqueles que se tornaram ditaduras, como por exemplo Nicolás Maduro, o próprio Daniel Ortega, todos esses governos dessa onda vermelha, eles meio que já caíram, já saíram. A Bolívia talvez seja uma grande exceção. O Evo Morales, que foi o presidente dessa onda vermelha, dessa onda rosa, se elegeu por 2 vezes, depois pediu para o parlamento se eleger pela 3ª vez, já deu um certo migué na Constituição, né? Teve autorização, e na 4ª vez o parlamento não autorizou, mas ele ganhou autorização da Suprema Corte. Ele alegou, vencendo a eleição, alegou que estava sendo perseguido pela oposição e fugiu do país, se exilou no México. Naquele momento, a Jeanine Áñez, que era uma representante do parlamento, assume o poder provisoriamente e a gente tem uma quebra desse MAS, né? Mas entendam, galera, que assim, a Bolívia, ela passou por uma grande ascensão econômica nos anos 2000, de redução da pobreza. A gente fala de 70% da população abaixo da linha da pobreza, para depois do segundo mandato, por exemplo, do Evo Morales, menos de 35%. Por mais que seja gigantesca essa taxa, pô, claramente houve algum tipo de avanço. Principalmente criando ambiente com o mínimo de abertura econômica e também com a estatização dos recursos naturais, conseguindo exportar ali o lítio, o estanho, o gás, enfim, que faziam mais sentido e trouxeram mais sucesso econômico para a Bolívia, né? Só que essa instabilidade política, essas mudanças na Constituição do Evo Morales, aí depois, né, o golpe que foi a sua 4ª eleição, porque foi um golpe aquilo, né? E depois o golpe em cima do golpe que fez a Jeanine Áñez voltar ao poder, isso trouxe uma instabilidade. Quando a gente teve as próximas eleições, o Luiz Arce, que era o ministro da Economia do Evo Morales, vence as eleições, a Jeanine Áñez, inclusive, é presa, e o Evo Morales volta para a Bolívia. Só que aí, Evo Morales e Luiz Arce, que eram antigos aliados, começam a brigar, porque o Luiz Arce, ele se define agora como presidente da Bolívia e alega que ele tem que representar a esquerda boliviana, e o Evo Morales alega que ele, de verdade, é a grande liderança. Ou seja, o MAS, primeiro que vem, né, aquele sucesso dos anos 2000, vem caindo, a Bolívia vem aumentando, por exemplo, você pega o gás natural, que é o principal produto de exportação dos bolivianos, vem tendo sucessivas quedas de produção desde 2017, mostrando uma ineficiência do governo. A inflação, por exemplo, hoje chegou na casa dos 25%. Todo mundo colocando a culpa no Luiz Arce e nas suas medidas muito estatizantes, que promoveram a redução dos investimentos estrangeiros. Além disso, o MAS, ele implodiu, que é o partido que está há 20 anos no poder, justamente por conta dessa disputa entre Evo Morales, que representa ali, pessoal, os cocaleiros, os agricultores, que veem uma certa gratidão pelo que o Evo Morales fez, mas não concorda em manter essas políticas. Claro que, né, não vai falar a população boliviana, existem pessoas e pessoas, estou colocando de maneira geral, mas que vem que talvez seja necessária agora uma mudança um pouco mais liberal, de atração de capital internacional, e a própria disputa de Luiz Arce e Evo Morales culminou em problemas para o país. Por exemplo, a gente teve ano passado, por exemplo, uma tentativa de golpe, não sei se vocês se lembram. O Evo Morales envolvido em escândalos que possivelmente, vou falar aqui supostamente, né, porque existem contradições, mas que ele teria viajado ali com menores de idade, feito, enfim, né, coisas problemáticas, não vamos aqui se aprofundar muito nesses temas, mas ele está impedido, inclusive, de concorrer. Ou seja, hoje, não vou falar com certeza, porque, de novo, né, as eleições elas são imprevisíveis, mas vamos falar que quase 99%, vai ficar com um candidato que se define como um candidato liberal. 2 figuras são mais importantes. O Samuel Doria Medina, que é um empresário milionário do país, e o Jorge Quiroga, que inclusive já foi até presidente da Bolívia. Ou seja, a Bolívia muito possivelmente vai ter a ascensão de um governo de direita, e percebam que essa é a história da América Latina, governo de direita, governo de esquerda, governo de direita, esquerda, e geralmente tendo golpes no meio desse processo, infelizmente, né, essa é a história da América Latina, e muito possivelmente a Bolívia vai passar por um processo que até interessa a capital internacional, porque como eu trouxe para vocês, a Bolívia é um país riquíssimo em recursos minerais. E aí, pessoal, quem será que leva essas eleições bolivianas, hein? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, cara, bem importante, está ligado porque eu trouxe para vocês o que foi a reunião entre Putin e Trump. A gente fala de uma reunião que, pelos próprios políticos nos Estados Unidos, foi visto como uma reunião vergonhosa para o governo Trump. E por que eu falo isso, né? Porque a gente teve o Putin chegando aplaudido pelo Trump, primeiro ponto. Algumas imagens agora, algumas fontes colocaram ali que ia ter um jantar, na verdade, uma refeição,
que ia ser dado em homenagem ao Putin, que ele ia ganhar uma águia do governo Trump, né, com uma prova aí das boas relações. O Putin, por exemplo, ele foi aplaudido, estenderam um tapete vermelho para quando ele chegou no território do Alasca, e eu até disse para vocês no vídeo de ontem, talvez nem o melhor propagandista russo imaginasse que em meio à invasão da Rússia à Ucrânia, sendo que 3 anos atrás houve boicote, sanções, suspensão do sistema SWIFT de comunicação interbancária, 3 anos depois, o Putin estaria sendo legitimado como um chefe de Estado, recebido nos Estados Unidos com todas as honrarias, estendendo o tapete vermelho e com o presidente dos Estados Unidos aplaudindo e fazendo uma série de elogios em relação ao Putin. Como resultado, eu trouxe para vocês também, né, que a gente não teve a adoção de um cessar-fogo, não, galera, não teve um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, e os dois concordaram que talvez a melhor solução não seria de fato um cessar-fogo, mas seria a adoção de uma paz definitiva. Acho que até aí, talvez até o Zelensky concorde, né, porque um cessar-fogo é uma coisa muito frágil. A questão é, o que vai ser essa paz? Como que vai ser essa paz? E não tínhamos informações. O Trump e o Putin, eles deixaram claro que eles tiveram convergência em vários pontos e talvez algumas divergências em pequenos pontos e uma grande divergência, sem deixar claro qual. E é claro, né, que a mídia começou a fazer o seu papel. O New York Times, a Reuters, o Washington Post começaram a ouvir fontes, tudo tal, e pelas informações que foram coletadas, o Putin foi o cara que determinou quais seriam as condições. O Putin falou, eu aceito uma paz definitiva e não cessar-fogo se a Ucrânia reconhecer que o território de Donbás, ou seja, Donetsk e Lugansk, são territórios russos, que reconheça que o russo é a língua, também uma das línguas oficiais, inclusive dos territórios que foram invadidos, ocupados, e que legitime a religião russa, ortodoxa, como uma religião também oficial. Para a gente entender por que isso é importante, vou voltar um pouquinho no passado aí, né? Lá quando a gente teve o Euromaidan, de 2013 para 2014, quando a Ucrânia anunciou que ia entrar para a União Europeia, houve uma insatisfação do próprio Putin, que pressionou o governo local, que voltou atrás, e a população mais pró-União Europeia, pró-ocidentalização, começou a protestar em Maidan, uma praça super importante na Ucrânia, foi ali que começou a grande tensão. A Rússia, então, alegando que os russos, tanto de Donbás como da Crimeia, estavam sendo perseguidos, invadiu a Crimeia. O caminho natural seria a Rússia também invadir Donbás. Para evitar que isso acontecesse, foi assinado os acordos de Minsk. O que os acordos de Minsk eles deliberaram? Que os territórios de Donbás, a Ucrânia prometeria que daria um pouco mais de autonomia para aquela população, que é uma população de maioria russa, que tem grande parte das pessoas que falam russo, lembrando que Ucrânia e Rússia faziam parte da antiga União Soviética. Então faz sentido nessa miscigenação, então você pega os países bálticos, a própria Polônia também tem bastante, os países da Ásia Central, a Ucrânia, a Moldávia, tem vários descendentes russos que ali vivem, e a Rússia alegava que eles estavam sendo perseguidos, então a Ucrânia teria que dar um pouco mais de autonomia para aquelas regiões, dar um pouco mais de liberdade, até mesmo cultural, para a propagação da cultura russa, religião russa, e a Rússia prometia que não incentivaria o separatismo na região. Vamos ser sinceros? A Ucrânia cumpriu a sua parte? Não. Inclusive, até grupos, vamos colocar assim, de extrema nazi, enfim, né, sabe o que eu estou falando, foram autorizados pelo governo, não que a Ucrânia concordasse com isso, mas sabendo que esses grupos eram contrários aos russos, deu uma certa passada de pano, vamos ser sinceros que isso de fato aconteceu, e ao mesmo tempo a Rússia também incentivou movimentos separatistas regionais. Ou seja, nenhum dos dois lados cumpriu o acordo, nem a Ucrânia, nem a Rússia. Algumas lideranças, como a Angela Merkel, por exemplo, e o próprio presidente francês falaram depois que os acordos de Minsk, eles sabiam que eram acordos fadados ao fracasso, porque sabia que a Ucrânia continuaria a perseguir ali a cultura, enfim, a língua russa, e que a Rússia continuaria incentivando o separatismo naquelas regiões. E foi só para dar um tempo para conseguir armar os ucranianos. Ou seja, era uma bomba ali que ia estourar. O Putin alega que ele não aceita mais a perseguição contra os russos que ali vivem. Ele quer que o território seja dele. Ele alega, por exemplo, que as regiões de Sumy, Zaporizhia e Kherson, ele pode fazer uma devolução também. Talvez não uma devolução integral, mas devolução de parte do território. A Ucrânia tem que aceitar que a Crimeia é de fato território russo, porque foi invadido, conquistado ali em 2013 para 2014, e a Ucrânia não pode entrar para a OTAN.
De novo, isso é o que a mídia coloca, todas as exigências do Putin. Aparentemente o Trump, ele aceitou com todas, excetuando uma que é um ponto de divergência. Penso eu que de todas essas, talvez aquele discorde, ou pelo menos que ele não tenha certeza que ele pode garantir, é a concessão do território de Donetsk e Lugansk, ou seja, a região de Donbás. E até por isso, as fontes colocam que a ligação que aconteceu pouco depois da cúpula de 3 horas entre Putin e Trump foi justamente para falar para o Zelensky quais eram as condições, e o Zelensky já teria negado. Pois bem, galera, a reunião vai acontecer na segunda-feira. O Zelensky foi convocado de novo para Washington. E qual que é o medo? Que mais uma vez seja feito o que foi feito na última reunião. Poxa, galera, vocês lembram, a gente já estava aqui, né, discutindo sobre os assuntos. A gente teve o Zelensky meio que numa posição até de coagido, o J.D. Vance e o Trump falando em inglês com ele, por mais que o Zelensky saiba falar inglês, o inglês não é a língua nativa, um monte de repórteres, o Trump fazendo exigências, fazendo críticas, o J.D. Vance, poxa, por que você está alterado? Pô, ele colocou uma posição de coagido ali, né? Talvez, para evitar que isso aconteça novamente, porque é o que possivelmente vai acontecer, pelas próprias palavras do Putin, né? A gente tem, por exemplo, a Fox News colocando que o Zelensky já foi avisado e falando que o Trump falou que o Zelensky teria que ceder porque a Rússia é uma grande potência e a Ucrânia não, forçando a Ucrânia a fazer o acordo de cessão de territórios. Imagina o Zelensky sozinho, sendo coagido novamente, com a possibilidade de sanções econômicas, fim de ajuda militar. Entende que isso é um peso para ele? Por isso, uma série de lideranças europeias dessa vez vão junto. Giorgia Meloni, o Stubb, por exemplo, que é o chefe de governo da Finlândia, o Friedrich Merz da Alemanha vai, o Macron, o Keir Starmer também já garantiu a sua presença, o próprio Mark Rutte, por exemplo, da OTAN. Todas essas lideranças vão junto ao Zelensky, muito possivelmente para pressionar. Eles até mandaram uma cartinha depois da cúpula entre Trump e Putin, garantindo algumas coisas, que a Europa vai continuar ajudando a Ucrânia, que tem que pensar nas garantias de segurança, que nenhum território vai ser cedido pelos ucranianos, a não ser que os ucranianos aceitem, né, ceder os territórios. Mas isso deve estar na mão da Ucrânia e não dos Estados Unidos e da Rússia. Ou seja, muito possivelmente o Zelensky dessa vez vai acompanhado, tendo seus cães de guarda, tô falando não de maneira pejorativa, claro, né, mas tendo um pouco mais de força para que não seja um contra uma mídia americana e contra J.D. Vance e Trump coagindo o Zelensky. Mas confesso que eu estou bastante curioso. Por quê? Como eu falo para vocês, o que o Trump faz não dá para você escrever muito em pedra, porque ele muda de um dia para o outro, vai saber, né? Pode ser que, por exemplo, cara, a gente tem o Trump falando que o Putin é um excelente líder, que eu falei, políticos locais criticando essa postura quase de subserviência dos Estados Unidos frente aos russos, e, de repente, ele vai lá, não, é verdade, né, acho que os Zelensky, os líderes europeus estão certo, ô Putin, você tem que voltar atrás e tal. Então, é muito difícil, galera, saber o que de fato vai acontecer, confesso que eu estou super curioso, e a partir da reunião da segunda-feira, prometo que eu gravo para vocês, para saber se exatamente o Trump, ele reforçou as exigências contra o Zelensky, mesmo com a presença dos líderes europeus. E aí, galera, acha que a Ucrânia vai conseguir fazer um acordo sem ceder territórios tão estratégicos como a região de Donbás? Lembrando que é uma região que conta com muitos recursos minerais, inclusive minerais terras raras, solo muito fértil, solo de Chernozion, dá acesso para a Rússia ao Mar Azov, que é um mar super importante para conexões, inclusive militares ou até mesmo comerciais, para um país que tem dificuldade, porque grande parte do seu litoral congela, principalmente no período de inverno. Ou seja, prevejo um pouco de dificuldades para os Zelensky. E para finalizar, pessoal, notícia bem importante também, ligado à Índia. Como a gente sabe, a Índia é um país que, historicamente, pelo menos pós-década de 90, tentou se manter ali em cima do muro, ou seja, negociar com os dois lados, com parceria, por exemplo, com os BRICS, é fato. A Índia, por exemplo, é um país que compra muitos recursos militares desde a Guerra Fria, da antiga União Soviética e hoje da Rússia, e aproveitou a guerra entre Rússia e Ucrânia e o desconto do petróleo russo para comprar combustíveis dos russos. Mas, ao mesmo tempo, a Índia mantém relações econômicas super importantes com os Estados Unidos. Hoje, quando a gente pega a região da Ásia-Pacífico, talvez a Índia seja um dos principais destinos dos investimentos americanos. Até a Apple, por exemplo, né, temendo ali uma má relação com os chineses e tal, desloca parte da sua produção em direção ao território indiano, só que a Índia continuou comprando petróleo e combustível dos russos.
Pois bem, galera, a Índia, lembrando que faz parte até da Aliança Quad, que é uma aliança militar com os americanos. Dentro dessa premissa, o Trump começou a pressionar o Narendra Modi. Você vai continuar comprando o petróleo dos russos? Porque isso está financiando a guerra e tal. Galera, de verdade, né? Vem da posição de subserviência quase do Trump em relação ao Putin. Você acha que o principal problema é o apoio que a Índia dá à Rússia na guerra e o financiamento do conflito? Ou será que é porque os Estados Unidos estão doidinhos para vender o seu GNL, o seu gás natural liquefeito, e prova é que todos os acordos feitos com o Japão, com a Coreia, com a União Europeia, garantiam também a compra de GNL dos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos estão doidinhos para que a Índia compre o GNL americano? Para, né, galera? Questão estratégica comercial, tá? Só que a Índia aparentemente não cedeu. E anunciou, por exemplo, que vai continuar protegendo os setores agrícolas, alegando que não pode parar de financiar subsídios agrícolas. Até porque a Índia é uma sociedade que mais da metade da população, ainda hoje, né, vive no campo, ou seja, uma possível redução dos investimentos poderia gerar prejuízos muito grandes para a sociedade indiana e que vai continuar comprando petróleo e combustíveis da Rússia. Nisso, os Estados Unidos colocaram taxas de 50% na Índia também, ou seja, as mesmas taxas do Brasil. E a Índia ficou desesperada. E, aliás, isso vai prejudicar inclusive os americanos, porque se o Brasil é importante para os Estados Unidos, a Índia então nem se fale. E é dentro dessa lógica que a Índia anunciou que ia fazer reuniões marcadas agora para o final de agosto. Os Estados Unidos cancelaram a reunião. Da mesma maneira que o Scott Bessent cancelou, por exemplo, a reunião com o Haddad, né, que seria feita para tentar resolver as questões, alegando que a discussão não pode ser comercial, é uma discussão geopolítica. Ou seja, a Índia, muito possivelmente, vai ter tarifas de 50% em relação aos americanos. O Brasil promete que vai fazer uma série de ligações para a Índia, para a China, para a Rússia, já fez, mas vai negociar com a União Europeia, com o Canadá, com a África do Sul e tal, para tentar coordenar um grupo de aumento da circulação de mercadorias e uma resposta ao tarifaço do governo Trump. Será, galera, que vai dar certo? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido aqui o cenário, tá? Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.